a notícia que tinha acabado de sair de que o presidente da comissão tinha sido incluído na investigação da Polícia Federal sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Vamos ver, fala a deputada Sâmia Bonfim. E também me inscrevi, senhoras e senhores, para dar uma notícia que acabou de sair na imprensa, porque ficaram bastante incomodados com os deputados que falaram a respeito das investigações da Polícia Federal que recaem sobre o presidente, mas acabou de sair a notícia que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira. Deputada Sâmia. Olha, depois de muita discussão, o microfone foi cortado mais uma vez da deputada Sâmia. O presidente devolveu a palavra para ela concluir o posicionamento na comissão. Vamos ver. Da Polícia Federal que... Veja só, se Vossa Excelência não tivesse interrompido o meu direito regimental de utilizar o tempo de líder do meu partido, nada disso teria acontecido. Mas o autoritarismo e a gana de calar as nossas vozes é tão grande que o senhor cria uma situação absolutamente constrangedora para o senhor e depois foi obrigado, evidentemente, a cumprir aquilo que diz o nosso regimento. O meu tempo de liderança não pode ser interrompido, assim como o senhor não pode indeferir um pedido de questão de ordem antes que ele seja completado. E não. A resposta que o senhor deu para o Kim Kataguiri não contempla aquilo que eu estou questionando, porque o que eu fiz, eu nunca faltei com respeito com o senhor. Não utilizei um elogio, nem palavrão. O que eu fiz? Eu li uma manchete. Por que lhe incomoda tanto uma manchete de jornal? A manchete está pública. Qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esses fatos. O senhor ficou prestando seu depoimento para mim, de que não foi do 8 de janeiro, de que não convocou. Para mim, o senhor não tem que prestar depoimento nenhum. É para a Polícia Federal. O senhor vai responder para a Justiça pelos crimes que tentou cometer contra o país. E se o senhor vai precisar responder ao inquérito do senhor Alexandre de Moraes, conforme a imprensa está noticiando, não é contra mim que o senhor tem que ficar bravo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar a suspeita de patrocínio, de incentivo aos atos golpistas pelo presidente da comissão, o tenente-coronel Zuco. Essa decisão é de 17 de maio, foi tornada pública hoje através de veiculação de material na imprensa. Na defesa, Zuco afirmou que essa investigação é do ano passado, antes dos atos golpistas de 8 de janeiro. Na comissão, ele falou ainda à deputada que as questões de ofensas pessoais não deveriam estar na pauta da comissão parlamentar de inquérito. Cíntia, a base do governo tem minoria nessa comissão. Durante a formação, foi deixada ali de lado a comissão e, com foco na CPMI dos atos golpistas, a oposição foi tomando de conta. A CPI do MST tomou corpo, foi instalada, tem a primeira reunião hoje, mas com um governo minoria. Mas a gente vê aí, pela reação da deputada Sâmia, que vai ser uma minoria que vai ser aguerrida dentro desses debates, barulhenta. Eu acho que hoje deu para a gente ver que não é todo mundo que tem capacidade de presidir uma CPI. Eu lembro do Omar Aziz e quantas vezes ele foi destratado por parlamentares naquelas CPMI da Covid-19, tudo transmitido ao vivo, porque o interesse era absurdamente diferente desse interesse de hoje, se a gente levar em conta qual é o foco dessa CPI. São grupos que estão no agro, né? E se a gente trouxer isso para as estatísticas brasileiras, quantas pessoas no Brasil são donas de latifúndio e atuam no agro, que são aquelas que estão aí em peso nessa CPI representando a oposição. Isso é o que eu queria falar. Eu acho que faltou controle, falta qualificação a esse parlamentar. A outra coisa
é em relação ao que ele fez com a deputada Sâmia Bonfim, que diz respeito a essa primeira parte do meu comentário, mas também que o que ele fez omite uma situação. Se ele é investigado nos atos de 8 de janeiro, que vai ser alvo de uma outra CPI, Sim. essa até de interesse mais amplo, que é investigando os atos golpistas de 8 de janeiro. Me parece que ele, de fato, perde um pouco a credibilidade para estar presidindo. Então, era extremamente pertinente que isso fosse levado a público, ainda mais no primeiro dia de sessão. Muda o cenário, Silas, quando a gente chega para a abertura de uma comissão e há uma investigação que é descoberta naquele momento contra o presidente da comissão? Não, porque ele está aí a apuração de um outro caso. Inclusive, eu prefiro saber se ela estava usando o momento da liderança ou uma questão de ordem. A questão de ordem, ela não pode falar do assunto fora do tema. Ela tem que levantar uma questão de ordem do tema. Agora, se ela estiver usando a liderança, ela pode falar de qualquer assunto, de denúncia, de qualquer outra coisa. Nessa réplica final, né, ela fala que era o tempo da liderança. Que era o tempo da liderança. A liderança cedeu o tempo para ela. Se ele cortou, chegou, participou da sessão e saiu. Se ele cortou o microfone dela na questão de ordem, ele cortou corretamente. Vamos prestar atenção. Porque ela não pode levantar uma questão de ordem de um assunto fora. Agora, o microfone dela é inviolável. Sim. Se ela estiver usando o tempo dela ou o tempo da liderança, e não importa nem se ela não é a líder. Se o líder passou para ela o tempo, é inviolável. Agora, ninguém sabe, o meu querido Adanias, telespectadores, qual é o ato mais antidemocrático, se é invadir as terras dos outros ou invadir o Congresso. Porque é molecagem invadir as terras dos outros, entendeu? É antidemocrático invadir as terras dos outros. Então, são duas CPIs que, para mim, são importantíssimas. E o governo perdeu o controle do MST. O Lula deixou passar o MST, que se diz dono do governo, que pode tudo, e ninguém sabe o que é mais antidemocrático. Então o presidente não perde a credibilidade de estar aí, porque ninguém sabe quem é mais perigoso. Se é um que bota um rifle na mão e vai invadir tuas terras, ou se é o cara, aqueles irresponsáveis que invadiram o Congresso, os poderes no 8 de janeiro. São todos dois irresponsáveis. Agora, Fran, sem dúvida, esses aliados do governo vão bater nessa tecla da investigação correndo com o presidente. Ou seja, o governo estava, digamos assim, minoria, acuado na comissão, mas hoje a gente viu que surgiu esse fato novo que o governo estava apresentando na comissão. Mais investigado que o Osmar Aziz e o Renan Calheiros não tinha no país, naquela comissão da CPI, da coisa. Então, os dois eram mais bichados que todo mundo nesse país, né? Então, paciência, né? Paciência. Olha, Ananias, eu vou me ater inicialmente às questões realmente do regimento interno. Como a deputada estava usando o seu tempo de liderança, ele obviamente não poderia cortá-la, então ele mostra que não tem conhecimento com o regimento interno da casa ou se sentiu tão incomodado que resolveu infringir o regimento interno da casa. O que a gente percebe em relação a alguns parlamentares hoje no Brasil, não apenas os parlamentares de direita, alguns parlamentares de esquerda também, são parlamentares totalmente inaptos ao cargo que ocupam. Isso se torna ainda mais grave quando é um parlamentar que preside uma comissão parlamentar de inquérito muito importante, porque eu creio sim que há necessidade de se investigar a questão das invasões do MST, mas é uma investigação que precisa ser isenta, é uma investigação que não pode ser contaminada por um debate ideológico. Então, poderiam ter sido escolhidos parlamentares mais isentos nessa questão, porque os que são ligados ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, eles já têm uma visão formada sobre essas questões, assim como aqueles parlamentares que são mais ligados ao ex-presidente Lula. Então, tanto nessa CPI do MST quanto na CPI dos atos do dia 8 de janeiro, eu creio que elas não darão em nada, porque o debate vai acabar sendo contaminado por um Bolsonaro versus Lula. João. Ele lá, eu até entendo o posicionamento do Silas, vai ser difícil formar uma comissão com integrantes da oposição que não sejam investigados pela Justiça Eleitoral, no caso do golpe, e também para o processo eleitoral e processo ordinário no Supremo. Vai ser difícil. Muita gente, praticamente aqueles parlamentares do PL, que eram mais ligados ao presidente, 80% está citado lá nos relatórios da Polícia Federal. Ou como apoiou, tem que se ver se esse apoio foi moral, material, até que ponto se deu esse apoio, né? Até
onde alcançou. Se incentivou, se financiou. Porque no campo das ideias você pode tudo, você não pode executar. No Brasil não se pune conspiração, ainda não tem conspiração para o crime aqui. Mas pune a tentativa de execução, foi o que houve ali, uma execução em si. Então aí tem que se apurar quem financiou. Quanto à questão do MST, o MST eu acho que ele está pulando a barreira do som. O MST, eu respeito, algumas pautas são justas, tem pautas, tem terra lá que está parada mesmo, mas mesmo assim eu acho que tem que se discutir com o governo a desapropriação dessas terras, comprar de quem não deve, até porque o cidadão adquiriu esse bem através de alguma sucessão. Mas o pior que eu achei no MST foi aquela questão da invasão de áreas da Embrapa e destruindo culturas que estavam lá há 10 anos de pesquisa. Aí, me desculpe, eu acho que nenhum líder do MST que seja razoável vai defender aquela postura que teve com a Embrapa em Pernambuco. É injustificado, né? Não justifica. A Embrapa desenvolve pesquisa que ajuda o próprio MST. Que ajuda ele porque a Embrapa não cobra. E a Monsanto cobra. Pelos transgênicos, a Cargill cobra. As empresas que estão no segmento aí cobram. E a Embrapa trabalha para eles. É até eles estão acabando com o próprio patrimônio. Até porque aquilo ali é nosso, né? Não é da Embrapa. A gente diz da Embrapa, quem paga aquilo ali é a gente. É o contribuinte que paga aquilo ali, né? Mas eu acho que essa discussão aí vai perdurar durante todas as CPMIs. Gente envolvida numa, gente envolvida no outro. Vai ter todo o povo. Por quê? Porque eles vão tentar... CPI, não é só a CPI. Agora, sinceramente, eu estava vendo a CPI lá dos atos democráticos. É complicado tocar um negócio daquele, né, cara? A gente vai falar dela também, João. Falando, inclusive, nos atos democráticos, o Franci traz pra gente